Olá, vamos dar prosseguimento aos estudos do livro Vida Feliz e a mensagem de hoje é do capítulo 175. Vamos à leitura. Silencia o que ouves. Muitas aflições seriam poupadas às criaturas se soubesse ouvir e reflexionar. Infelizmente, muitas pessoas se apressam a passar adiante o que ouvem, alterando-lhe o conteúdo e salientando os pontos delicados ou negativos. As mensagens truncadas, os assuntos adulterados, possuem o condão miraculoso de perturbar, gerando conflitos e situações insustentáveis. Não transmita as informações malsãs. Escuta com calma, sem apressar conclusão. Se pretendes comentar a respeito, tenha o cuidado de fazê-lo, colocando a situação como se fosse a tua e apresentando-a com benignidade. Bom, a mensagem fala de situações, de contextos muito corriqueiros no nosso dia a dia, que é a necessidade de silenciar, de ouvir mais e de, especialmente, tomarmos muito cuidado com o que nós falamos. E alguns anos atrás eu li um livro chamado Sapiens, Sapiens do nome da nossa espécie, né? E esse livro abordava a evolução, né, da espécie humana, né, das espécies anteriores humanas, até chegar no Homo sapiens. E uma das discussões do livro, uma das reflexões, é sobre o nosso sucesso, né? Por que o Homo sapiens foi a espécie que deu certo? E um dos contextos é a capacidade de se agrupar, de formar grupos humanos, até sociedades, né? De milhares ou muito mais. E o autor, né, com estudos muito bem embasados, coloca que há dois fatores que contribuíram para esse sucesso da nossa espécie de conseguir formar grandes populações, coisa que não existe em nenhuma outra espécie humana, nem a de Neandertais, que é uma espécie irmã nossa, né, a espécie humana mais próxima, isso não acontece. E uma das duas coisas, a primeira é a religião, a crença em algo comum ajudou muito na união, né, na coesão da população humana, né, E a outra coisa, pasmem, a fofoca. A comunicação, mas principalmente o hábito de nós falarmos uns dos outros constantemente. E esse comportamento, ele ajudou na coesão dos agrupamentos humanos e foi uma das principais alavancas para nós formarmos grupos muito grandes, né? E chegarmos, inclusive, às sociedades enormes, cidades, países que nós temos hoje. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós já temos determinado geneticamente essa necessidade de falar do outro. E isso foi uma construção na evolução dos nossos corpos, da nossa genética. Então, nós temos uma predisposição muito grande a isso. Assim como predisposição a outras coisas que nós temos que tomar muito cuidado. Por exemplo, nós evoluímos com ânsia de comer durante milhões de anos, viver em ambientes paupérrimos em comida, né? Então, de fato, nós temos essa ânsia por alimento, que é uma coisa que nós temos que tomar cuidado. Só que nós somos seres evoluídos, né? Nós, diferente das nossas outras espécies animais, nossos irmãos, nós vencemos a dominação genética, os instintos. Nós somos mais, né? Então, temos que tomar muito cuidado com as nossas predisposições biológicas e estarmos atentos ao hábito de falar. E quando eu li esse capítulo desse livro, eu passei a observar as conversações com grupos de amigos e eu comecei a ficar extremamente incomodado e constrangido, porque é exatamente isso. Se vocês pararem para observar o cerne da conversa das pessoas, basicamente gira em torno de falar do outro. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque já é um hábito nosso, já é uma predisposição
está lá no nosso DNA, um comportamento nosso. Então, tomemos cuidado, porque a mensagem traz também as deturpações, né? A mensagem que passa de um ouvido para outro e vai modificando essa questão de nós focarmos nas partes ruins, no desejo de humilhar o outro, no desejo de se mostrar melhor ao outro. Então, o convite que eu faço é de nós prestarmos atenção. As nossas conversas predominam em torno de quê? Giram em torno de quê? Porque isso vai definir a nossa tela mental também. Isso vai definir a nossa essência. Então, fiquemos mais atentos. E quando nós falamos nas rodas de conversações, nós emitimos sentimentos, intenções, e isso tudo vai modificar os fluidos ao nosso redor. Se a nossa casa, o predomínio desses tipos de conversações ruins, negativas, a vibração, nós vamos atrair espíritos que comungam com esse tipo de ideia, de pensamento. E isso é muito sério. Às vezes a gente só repara quando passaram décadas de reencarnação e nós estamos extremamente ligados a entidades que também são vinculadas a esses pensamentos ruins. E muitas das vezes, através dessas conversas, iniciam-se contendas que durante as reencarnações demorarão para serem resolvidas. Então, vamos ter muito, muito cuidado no que nós falamos, especialmente no nosso pensamento, que é onde se inicia tudo. Vamos ter cuidado. E para encerrar, eu venho trazer uma música que fala sobre a importância do silêncio. Eu acho que quando nós silenciamos, nós nos esvaziamos e aí podemos nos preencher de coisas boas, possamos sempre estar atentos ao lado bom das coisas, das características. Antes de querer falar de alguém, se coloque no lugar dessa pessoa. Se nós também teríamos essa dificuldade ou se agiríamos da mesma forma, que eu acho que as coisas ficam um pouco mais leves. O olhar, o julgamento diminui, a empatia aumenta, né? Então, a música se chama Hora de Calar, da Marielza Descate. Silêncio, é noite, é hora de calar. O céu quieto parece oração. Silêncio faz bem pra alma. A noite traz a calma, mas é preciso ouvir a voz do silêncio. Silêncio, é noite, é hora de calar. O céu quieto parece oração. Silêncio faz bem pra alma. A noite traz a calma, mas é preciso ouvir a voz do silêncio.